Bem-vindos ao nosso segundo estudo. Hoje, as mudanças na música da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos olhar algumas citações do manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vejamos primeiro essa citação no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 36 e 37. Também está contida no livro Eventos Finais, página 159. Está escrito: uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval. Isto é chamado de operação do Espírito Santo. Veja bem o que a profecia indica, que quando isso acontecer vai ser chamado de operação do Espírito Santo. Continua. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. O que foi declarado aqui em Mensagens Escolhidas está no manual. Vendo que o manual tem aqui a sua voz profética respaldada. Então, na página 154, esse aqui é o manual de 1995, porque com as novas edições muda-se o número das páginas. A seguinte declaração é embasada no texto anterior. A música desvirtuada, ao contrário, destrói o ritmo da alma e quebranta a moralidade. Na continuação, grande cuidado deve ser exercido na escolha da música. Toda melodia que pertença à categoria do jazz, rock ou formas correlatas, formas que descendam desses gêneros, e toda expressão de linguagem que se refira a sentimentos tolos ou triviais serão evitados pelas pessoas verdadeiramente cultas. Usaremos apenas a boa música em casa, nas reuniões sociais, na escola e na igreja. Nós vemos dois pontos importantes aqui. O estilo da música descendente do jazz, blues, o dos documentos do Espírito de Profecia fala, no qual surgiu o rock, porque o rock vem derivado tanto do jazz como o blues. E aqui também vem falando sobre as gesticulações, as maneiras tolas ou triviais. Verificando aqui no dicionário, a palavra trivial é aquilo que é corriqueiro, conhecido de todos. Então, a letra muito pobre, com coisas muito passageiras. Aqui está falando sobre sentimentos, né? Então, sentimentos muito humanos, né? Explorando muito a questão da sentimentalidade humana, das dores humanas, explorando ao máximo. Isso torna, na verdade, um refúgio para sentimento e não um louvor de adoração a Deus. E a última parte grifada fala aqui que será evitado pelas pessoas verdadeiramente cultas ou que tenham entendimento do assunto. Que essa é a nossa busca, buscar o verdadeiro entendimento sobre esse assunto. Mas não nos esqueçamos, a profecia fala que nos últimos dias haveria uma grande expressão justamente em se tornar um laço, uma armadilha para as pessoas. Embora que com todos esses avisos aqui, o povo de Deus não seria profeticamente esclarecido, mas haveria margem para engano. E o que aconteceu em todo o mundo foi justamente isso. Empobreceram as intenções, as composições, toda a estrutura musical foi empobrecida e realmente a música se tornou um laço. E antes que alguém pergunta, mas por que eles chegaram a essa conclusão? Além do texto do Espírito de Profecia que nós já vimos, a orientação de Deus, eles chegaram à conclusão através de outros fatos que aconteceram. Um deles foi um grande evento de um falso reavivamento que aconteceu, e nós vamos ler aqui alguns textos para conhecer esse tal avivamento. Estamos falando aqui sobre o evento de Indiana. Diz aqui esses textos. Início do século XX, em Indiana, Estados Unidos da América, aconteceu um evento chamado
que foi denominado com o passar do tempo como a heresia da carne santa. Ensinava que hoje podemos ter a natureza de Adão pré-lapsariana, ou seja, a natureza de Adão antes do pecado, e que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, ou seja, ele veio com a natureza de Adão sem ter a queda. Ellen White combateu veementemente essa heresia. Veja a carta que o pastor Haskell escreveu para Ellen White de 25/9/1900. Ele assistiu às pregações feitas por esses que estavam ensinando heresias. Nós vemos que a igreja naquele tempo tinha uma posição que Jesus assumiu a semente de Abraão, natureza de Abraão, não a natureza de Adão antes do pecado, né? E olha essa continuação aqui que fala. Diz o pastor Haskell: quando nós declaramos que acreditamos que Cristo nasceu da decaída humanidade, ele nos representavam como crendo que Jesus pecou, apesar do fato de havermos colocado nossa posição com tal clareza que não víamos como alguém haveria de entendê-la mal. E antes que alguém confunda aqui, que pensando que eles estavam defendendo a perfeição cristã, não era perfeição cristã que eles estavam defendendo. Eles estavam defendendo a perfeição da carne. É muito diferente. Então, naquela época, eles estavam fazendo falso reavivamento e declarando que a carne era santa, que o corpo deles era santo. Corpo que não tinha mais nem tendências a serem tentados. Então, isso sim que era uma distorção. Diferentemente da mensagem que nós conhecemos hoje e que estamos sendo esclarecidos sobre a questão de vencer o pecado. Não é vencer a carne, vencer o pecado, é diferente. Então, o livro Eventos Finais nos fala: as coisas que descreveste como tendo lugar em Diana, o Senhor revelou-me que havia de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Um errinho aí na escrita. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos, com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E é justamente o que acontece nos movimentos pentecostais e carismáticos. As pessoas saem fora de si. São decisões passageiras que não permanecem. Não são verdadeiras conversões. A segunda parte do texto que eu mostrei no princípio, de Mensagem Escolhida, continua falando: não demos lugar a essas estranhas tensões mentais, que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. Então, nesse grande evento em Indiana, algumas características marcavam todo aquele evento. Trazia uma doutrina diferente. Tinha uma música baseada em um inário diferente. Eles tinham composto uma coletânea de músicas, se eu não me engano, chamada Jardim de Temperos. Havia tambores, havia expressões com gritos, experiências emocionais, as que nós vemos no carismatismo, e até a dança, em vários momentos. E um outro ponto: entre os que guardam os mandamentos de Deus. Isso foi no meio do povo adventista. E isso tinha sido trazido por certos líderes. Muitas vezes as pessoas confiam suas vidas e suas almas aos líderes. O manual, página 86, ainda diz: a música profana, ou a que é de natureza duvidosa ou questionável, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Então, muitas vezes nós ficamos avaliando: essa música será que está correta? Será que não está? Só o fato de ser de natureza duvidosa já é algo que não deveria ser considerada digna de ser aceita. Ainda continua dizendo: a música pode ser uma grande força para o bem. Não fazemos, entretanto, o máximo com esse ramo do culto. O canto é feito em geral por impulso ou para atender a casos especiais, e outras vezes deixam-se os cantores ir errando, e a música perde o devido efeito no espírito dos presentes.
A música deve ter beleza, emoção e poder. Só abrindo parênteses aqui, mas claro que isso aqui de maneira equilibrada entre todos os elementos, né? Continua. Ergam-se as vozes em hinos de louvor e devoção. Chamai em vosso auxílio, se possível, a música instrumental e deixai acender a Deus a gloriosa harmonia em oferta aceitável. Como diz aqui em Provérbios, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Sei que muitos devem pensar que várias escolhas estão sendo mal entendidas, que há radicalismo em se defender uma parte conservadora, mas nós temos que estar disposto a considerar a hipótese de nós estarmos equivocados em alguns pontos. Então devemos examinar o assunto para que não incorramos no risco de oferecer, assim como a oferta de Caim, algo que não agrada a Deus. Que Deus nos abençoe. Continuaremos no próximo capítulo.